Você já se viu no meio do horário de pico no transporte público, apertado como sardinha, apenas para ser recebido com o inconfundível cheiro de suor da pessoa à sua frente? Bem, essa situação pode provocar alguma irritação, especialmente quando essa pessoa se revela ser um idiota tagarela e antissocial, discutindo com um amigo no telefone no modo alto-falante, e quando alguém o chama a atenção, ele simplesmente solta palavrões e continua seu comportamento. Todos nós já estivemos lá, encontrando pessoas desagradáveis no mundo exterior. Babacas estão em todos os lugares. Eles estão no ônibus, no trem, nas ruas, nos restaurantes, no trabalho, no trânsito e em nossas esferas privadas. Essas pessoas difíceis de todos os cantos do mundo e de todas as camadas da vida simplesmente não sabem como se comportar, ou talvez saibam, mas nem se incomodam em fazê-lo. Como lidar com essas pessoas? Bem, acontece que os antigos estoicos têm algumas respostas. Lidar com pessoas difíceis é um tema comum na literatura estoica. Eles falaram sobre irmãos enganosos, pais ruins, pessoas que furavam a fila nos banhos públicos e aqueles que desperdiçavam suas maneiras e senso de higiene em um banheiro público. Então, o que podemos fazer em relação a passageiros barulhentos e mal-cheirosos, colegas desagradáveis ou até mesmo pessoas abusivas ou narcisistas com quem compartilhamos nossa casa? No vídeo anterior, falamos sobre a escolha de ficar sozinho e por que essa escolha muitas vezes surge de experiências passadas dolorosas com outras pessoas. Este vídeo vai mais fundo no tratamento dessas e de outras pessoas difíceis, incluindo aquelas que cheiram mal, através da filosofia estoica e algumas experiências pessoais relevantes. Após Epicteto ser banido de Roma, junto com outros filósofos, ele viajou para Nicópolis, uma cidade no norte da Grécia, onde permaneceu pelo resto de sua vida. Em Nicópolis, ele fundou uma escola de filosofia, e entre seus alunos estava um jovem e talentoso chamado Arriano. Sem Arriano, é provável que não estaríamos discutindo o filósofo tão respeitado Epicteto hoje, pois ele registrou uma vasta coleção de palestras e criou um livreto com as lições mais importantes de seu professor. Uma dessas lições apresenta um pilar da civilização romana: o banho. Os banhos públicos eram comuns no Império Romano, e a cultura de banho romana, baseada na dos antigos gregos, se espalhou por todo o Mediterrâneo. O banho era predominantemente uma prática social. Os romanos frequentavam as termas para encontrar amigos, convidá-los para festas, e os políticos passavam tempo lá para angariar apoio do povo. Mesmo os super ricos, que podiam pagar banhos privativos, frequentavam os banhos públicos por causa de seus aspectos sociais. Os banhos forneciam para os cidadãos um lugar para se exercitar, conhecer pessoas, relaxar e se divertir. Mas você provavelmente teria adivinhado, como uma grande variedade de pessoas visitava esses espaços públicos lotados, não havia escassez de idiotas, sabe, aqueles que jogavam água de propósito, vinham para roubar ou acreditavam que o banho público era sua propriedade e se comportavam assim. Sim, ao ler textos estoicos, podemos ver que, de muitas maneiras, a natureza humana não mudou e que pessoas difíceis são uma ocorrência atemporal. Então, o que Epicteto sugeriu para lidar com as pessoas difíceis daquela época? Epicteto disse a seus alunos para lembrar a natureza de sua atividade. Podemos atribuir características específicas a cada ação. No banho, por exemplo, há coisas que podemos esperar quando vamos lá, mesmo que não gostemos delas. Pessoas jogando água, empurrando os outros, usando linguagem abusiva, gritando, intimidando ou fazendo um cannonball, se isso fosse algo na época. Estar ciente desses aspectos inerentes ao banho, não devemos ficar surpresos ao encontrá-los. Então, o que devemos fazer de acordo com Epicteto? Ele sugere que o foco não deve ser apenas no banho, mas também em manter a mente calma e sob controle. Cito: assim, você fará essa ação com mais segurança se disser a si mesmo: agora vou tomar banho e manter minha mente em um estado conforme a natureza. E da mesma maneira em relação a qualquer outra ação, pois assim, se surgir algum obstáculo durante o banho, você terá prontidão para dizer: não desejei apenas tomar banho,
mas também manter minha mente em um estado conforme a natureza, e não a manterei se me incomodar com coisas que acontecem. Da mesma forma, podemos lidar com o transporte público. Qual é a natureza dessa atividade? É sempre tranquilo viajar de transporte público e sempre há assentos disponíveis para todos. As pessoas sempre são adoráveis e amigáveis no ônibus. Os trens sempre chegam pontualmente, sem exceção. Qualquer pessoa que usa o transporte público provavelmente admitirá que, mesmo que essas experiências positivas ocorram, elas não representam completamente a natureza de viajar de transporte público. Em vez disso, existem muitos aspectos desagradáveis, como pessoas tagarelas, mal-cheirosas, antissociais que tentam burlar a tarifa, ocupam muito espaço e colocam seus telefones no viva-voz em um vagão de metrô lotado. Então, qual é a maneira estoica de usar o transporte público? Com base no ensinamento de Epicteto, a resposta é dupla. Primeiro, antes de sair, os estoicos contemplam a natureza de viajar com transporte público. Em segundo lugar, os estoicos concentram-se em manter a mente calma ao participar da atividade. Portanto, ao pegar o ônibus, espere a possibilidade de atraso. Ao pegar o trem, espere encontrar pessoal pouco amigável e passageiros desagradáveis. Marco Aurélio foi considerado um dos bons imperadores. Ele também era seguidor da escola filosófica estoica. Como imperador, ele teve que lidar com muitas pessoas o dia inteiro, todos os dias, incluindo algumas bastante difíceis. Algumas pessoas eram rudes e exigentes. Outras eram injustas e não confiáveis. Ser imperador era um trabalho incrivelmente desafiador, e a responsabilidade era um fardo pesado. Imagine ser a pessoa mais influente viva. Muitos invejam você e tentam tomar o seu lugar, e um vasto império depende de suas escolhas. Compreensivelmente, Marco Aurélio procurou uma saída que, pelo menos em parte, assumiu a forma de um diário no qual ele escreveu suas reflexões. Ele escreveu sobre a coragem em tempos de necessidade, o significado da vida, a natureza humana e, não surpreendentemente, sobre lidar com pessoas difíceis. De seus escritos, estudiosos estoicos posteriores até derivaram uma prática conhecida como praemeditatio malorum, traduzida de forma aproximada como visualização negativa, que eu explorei em detalhes em um vídeo anterior. Mas vamos examinar um exemplo curioso dos escritos de Marco Aurélio, no qual ele instou a si mesmo a não se incomodar com o mau cheiro das pessoas. Ele afirmou: "Não fique irritado com o cheiro das pessoas ou com o mau hálito. Qual é o ponto? Com aquela boca, com aquelas axilas, eles vão produzir esse odor. Mas eles têm um cérebro. Eles não podem perceber. Não podem reconhecer o problema? Então, você também tem um cérebro. Bom para você. Use sua lógica para despertar o dele. Mostre a ele. Faça-o perceber. Se ele ouvir, então você terá resolvido o problema, sem raiva." O pensamento subjacente a essa abordagem é que, em última análise, não podemos controlar o comportamento de outras pessoas. Marco Aurélio percebeu que, mesmo como imperador, ele não tinha poder completo sobre seus súditos. Como provavelmente já experimentamos com as pessoas ao nosso redor, elas têm seus próprios cérebros, vontade e liberdade de ação. Se algo nos incomoda nelas, só podemos apontar, declarando claramente o problema. Mas isso é garantia de que eles vão ouvir? Não. É provável que eles não se importem com o que dizemos. Algumas pessoas têm mau cheiro e absolutamente não se importam com isso. A menos que você possa obrigá-los a tomar um banho e usar desodorante, a higiene deles não está sob seu controle. E assim, como os estoicos diriam, não vale a pena se preocupar com isso. Quando as pessoas exibem comportamentos que não gostamos, muitas vezes colocamos esses comportamentos sob uma lupa. Um exemplo com o qual quase todos podem se relacionar é a maneira como vemos nossos pais. Especialmente quando envelhecemos, tendemos a nos concentrar nas características ruins de nossos pais, enquanto ignoramos as boas. Sim, alguns pais tomaram decisões terríveis, outros não aceitam críticas e outros são intrometidos. Esses são aspectos que nos afastam dessas pessoas.
Não podemos ignorá-los. Eles persistem em segundo plano sempre que nos comunicamos com eles. Essas características são o que torna essas pessoas difíceis. E, infelizmente, muitas vezes não há muito que possamos fazer sobre elas, porque apenas eles podem decidir mudar. Mas Epicteto nos instou a não desistir dessas pessoas ainda. O Enchiridion compartilha uma lição enraizada na tolerância, mostrando que todas as coisas, inclusive pessoas, têm mais lados, além de suas características ruins. Epicteto falou com um aluno que estava tendo dificuldades com um irmão que agia de forma injusta, seja com ele ou com os outros. Então, ele deu a ele a seguinte sugestão: tudo tem duas alças, uma pela qual você pode suportá-lo e outra pela qual não pode. Se seu irmão está sendo injusto e você tenta compreender a situação pela alça de sua injustiça, você está usando a alça que não funcionará. Agarre a situação pela outra alça, que é o fato de que ele é seu irmão e os dois foram criados juntos, e você pode suportá-la bem. Em muitos casos, por experiência pessoal, mudar de perspectiva faz muita diferença. Às vezes, principalmente quando estou sozinho em meus pensamentos, percebo minha mente ampliando os lados ruins das pessoas, transformando-as em vilões prontos para causar estragos em seu entorno. A alça, como Epicteto a chamou, torna-se mais significativa do que a pessoa à qual está ligada. Portanto, o que ajuda é simplesmente focar no outro lado da pessoa, pois há muito mais em alguém do que ser um babaca, um mentiroso, um idiota ou um dramático. Pode haver aspectos complementares que ainda possam apoiar um vínculo, outras alças para segurar. No entanto, a situação às vezes é tão ruim que não podemos suportá-la, nem mesmo pelas alças que consideramos aceitáveis. Algumas pessoas são simplesmente tóxicas demais para estar por perto. Se esse for o caso, continue observando. Imagine compartilhar sua casa com alguém que começou um incêndio que produz fumaça. Enquanto o fogo for gerenciável e a fumaça for tolerável, você não vê motivo para sair. Mas o que você fará quando a fumaça se tornar insuportável? Ficará dentro de casa ou sairá? Deixe-me compartilhar algo pessoal, algo com o qual lutei por muito tempo. Eu não falo com meu pai há mais de 5 anos agora. Costumávamos ser muito próximos, mas na primavera de 2018, cortei o contato, o que não foi sem motivo. Foi uma acumulação de experiências, algumas das quais são insanas quando as relembro. Meu pai apresenta critérios do transtorno de personalidade narcisista listados pelo DSM-5, embora nunca tenha sido diagnosticado oficialmente porque não acredita que tenha um problema. Ao contrário do mundo ao seu redor, é claro. Independentemente do rótulo que lhe pertença, seu completo desrespeito pelos limites pessoais, manipulação, mentiras patológicas, autopromoção, obsessão por vingança e caminho de autodestruição, sem mencionar destruir a vida de outras pessoas, eram grandes demais para minha capacidade de tolerância. Eu tive que escapar. Eu tive que sair. A ideia de que meu pai ainda é meu pai e, portanto, eu ainda deveria tê-lo em minha vida, perdeu cada vez mais sua credibilidade quando os incidentes se acumularam. E eu não era a única vítima. Por anos, eu contemplava as palavras de Epicteto. Você tem naturalmente direito a um bom pai? Não, apenas a um pai. E embora isso seja verdade, também devo reconhecer que existem limites para o que alguém deve suportar. Em algum momento, já basta. A vasta coleção de palestras gravadas por Epicteto, chamada Discursos, apresenta uma comparação sobre a fumaça em uma casa que vai assim: alguém fez fumaça na casa. Se ele fez uma quantidade moderada de fumaça, eu ficarei. Se for demais, eu saio. A comparação é geralmente explicada como um argumento que apoia o suicídio, dizendo que quando a vida se torna insuportável, está tudo bem sair. No entanto, quando olhamos os trechos que precedem a comparação, parece que Epicteto se refere a pessoas difíceis, pois contam uma história sobre alguém que não quer jantar na casa de outra pessoa porque não suporta suas ostentações. Assim, Epicteto concluiu: apenas não faça nada como alguém sobrecarregado, afligido
ou pensando que está em uma situação miserável, pois ninguém o força a isso. Aqui, ele parece enfatizar nossa capacidade de escolha. Quando lidamos com pessoas difíceis ou narcisistas completos, há a possibilidade de sair? Se sim, podemos atravessar essa porta e nunca olhar para trás a qualquer momento. Quando as pessoas nos magoam, podemos alimentar fantasias de vingança. E olho por olho parece justo. Se alguém nos prejudicou ou cometeu uma injustiça contra nós, não estamos justificados em dar o troco. Minhas interações com meu pai despertaram sentimentos semelhantes em mim. Por anos, pensei em vingança, em como eu acertaria as contas. E certamente não usaria os mesmos métodos que ele. Minha ideia de vingança era sucesso. Como filho, eu nunca era bom o suficiente. Eu estava sempre em falta, perpetuamente deficiente. Então, imaginei que minha melhor vingança seria mostrar a ele, apresentar a ele, que eu tinha alcançado mais sucesso do que ele jamais teve. Embora essa forma de vingança fosse construtiva e não voltada principalmente para prejudicar alguém, ainda era vingança. Ainda era alimentada pela raiva. Então, sacrifiquei parte da minha felicidade para me vingar dele, o que, em retrospecto, era bastante absurdo. Não apenas mantive minha dor viva, mas também desperdicei minha energia buscando algo que, no fundo, estava fora do meu controle, que era obter uma reação do meu pai. Minha reação desejada dele era uma mistura de admiração, reconhecimento, arrependimento, aceitação e talvez, apenas talvez, um pedido de desculpas. Mas percebi que ele provavelmente nunca me dará essas coisas, não importa o quanto eu realize. Epicteto apresentou uma perspectiva diferente sobre a futilidade da vingança. Em essência, ele via a vingança como desnecessária e um ato prejudicial a si mesmo. Se buscarmos vingança por causa de uma lesão, algo que alguém fez contra nós, consideremos primeiro a sugestão de Epicteto de pensar no que é uma lesão. O que é uma lesão? Quando alguém te trai, você está ferido? Quando alguém corta sua mão, você está ferido? Pelos padrões convencionais, você provavelmente consideraria tais eventos como lesões. Mas Epicteto afirmou que uma lesão real envolve a falta de moralidade nas ações de alguém. Portanto, se alguém mente para você ou rouba de você, essa pessoa se feriu, pois danificou sua virtude, que é o verdadeiro e único bem de acordo com os estoicos. Epicteto afirmou: pois, se o bem reside na intenção moral e o mal também reside na intenção moral, veja se o que você está dizendo não chega a algo assim. Bem, então, já que fulano se prejudicou ao me fazer algum mal, eu não vou me prejudicar ao fazer algo de mal para ele? Dizem que a vingança é doce, e embora isso seja verdade em alguns casos, a doçura muitas vezes é de curta duração. Se virtude é ou não, o único bem é assunto para discussão. Mas, na minha opinião, Epicteto tinha razão ao dizer que, ao prejudicar o homem que me machucou, eu me prejudicaria. É uma forma diferente de dizer: nunca se rebaixe ao nível deles. Não vale a pena. Além disso, a lesão pretendida pode nem mesmo ocorrer, pois o sofrimento que esperamos infligir depende, em última análise, de como eles reagem às nossas ações. Não está em nosso controle. Portanto, assim é como os estoicos lidam com pessoas difíceis, incluindo aquelas que exalam um mau cheiro.